Todas as vezes que um time é formado, ele vai necessariamente passar por fases de adaptação até ele chegar numa performance excelente. Essas fases são representadas por uma curva chamada de curva de Tuckman. A fase inicial é a fase da formação. O time é formado, as pessoas elas vão começar a interagir. Depois tem a fase da turbulência, é onde os ânimos ficam um pouco mais elevados, as divergências de opinião ficam mais presentes. Só depois vem a normatização. A normatização é aquela fase onde as regras do jogo já ficam mais estabelecidas. É só depois da normatização que esse time vai chegar da performance. A quinta fase é a fase da dissolução desse time. Eu vou dar um exemplo com a nossa paixão nacional, um time de futebol. Assim que o técnico chama esse time, os jogadores ainda não se conhecem ou podem se conhecer de outros jogos, assim como quando nós juntamos os colaboradores, eles podem se conhecer de dentro do hospital ou da clínica, da operadora de saúde. Eles podem se conhecer de outros trabalhos, mas trabalhar junto é diferente de se conhecer. Todo mundo fica muito animado, poxa, fui escalado, né? Fui escalado para a seleção brasileira, que legal! Arruma a mala, se prepara, coloca a expectativa lá em cima. Nessa fase, normalmente a performance ela é boa. Porém, a curva de Tuckman indica um declínio depois da formação. Essa fase é a fase onde aquele jogador não é tão bom, a gente não tem sincronia, a gente não se entende, a gente ainda não tem regras o suficiente ou engajamento, experiência um com o outro para superar esse estágio. Esse estágio ele vai acontecer, independente se você colocar ou não gestão ágil, ele vai acontecer. Só que aí o que acontece? Depois da turbulência, normalmente os erros acontecem, o técnico mostra por que veio, o Agile Coach mostra porque ele é necessário e aí as normas começam a surgir, as regras do jogo começam a surgir e com o tempo esse time passa a jogar junto, no caso do futebol. E no caso da nossa equipe, do nosso projeto, produto ou serviço de saúde, essa equipe começa a ter mais intimidade, começa a trabalhar junto e ter normas para então chegar no último estágio, penúltimo antes da dissolução, né? No penúltimo estágio que é a performance. Não importa se é um time de futebol ou um time de um projeto, os times sempre passarão por essas fases. Ale, mas qual que é o papel da agilidade no meio disso? Nós da agilidade, conscientes dessas fases, vamos fazer o possível para acelerar o time. Da tempestade para a normatização. Temos ferramentas como políticas explícitas, que é literalmente quais são as regras do nosso jogo. Assim como um jogo de futebol tem regras, o nosso quadro Kanban também deve ter. Quando que essa atividade vai estar nessa coluna, quando não vai estar, ou mesmo, a partir do momento que uma atividade foi passada, quando que ela vai ser considerada pronta? Não é mesmo? Às vezes o pronto ele vai ser diferente para um e para outro. Então, nesse momento, o estabelecimento de normas, de processos é extremamente importante para elevar o nosso time para a alta performance. Na fase de normalização, também é importantíssimo a definição de papéis. Na agilidade, nós temos papéis diferentes do que na gestão tradicional. Na gestão tradicional, normalmente você tem apenas um gerente de projetos. Já na agilidade, no Scrum, eu gosto muito do método Scrum, quando a empresa ela ainda não tem nada de agilidade, sabe? A cultura ainda é meio engessada. O Scrum, quando ele separa esses papéis, ele faz um bug do bem. Por quê? Porque ele separa a hierarquia. Então eu passo, ao invés de ter um líder, eu passo a ter um líder técnico, um líder de negócios e um líder de processos. Essa definição de papéis, esse estabelecimento de papéis, ele é muito saudável para estimular a colaboração do time como um todo. O time fica assim um pouco confuso, principalmente no começo, quem é o líder de verdade? Na verdade, é uma liderança compartilhada. O Scrum Master é responsável lá pelos eventos ágeis, por trazer a cultura ágil, e o Product Owner interessado em entregar valor e estar alinhado com os outros stakeholders para fazer essa entrega de valor. A fase da normatização, ela é extremamente importante e a agilidade pode te ajudar muito.
Já na fase de performance, aí o time encontrou a excelência. Quem não quer participar de uma equipe de alta performance, de uma equipe de excelência, né? Existem diversos exemplos de equipes bem-sucedidas. Por exemplo, a seleção brasileira, que venceu a Copa do Mundo de 94, para a minha geração, marcou demais esse time, assim como times inesquecíveis que atingiram essa performance. Parece que o trabalho entra num flow, e de fato entra. Esse flow é a performance. Um time é muito mais potente do que pessoas com atitudes individualistas. Esse comportamento tribal faz com que o time olhe para o objetivo, e um time que olha para o objetivo ganha campeonatos. E você, já teve alguma experiência com formação de equipes? Participou de uma formação? Conta um pouquinho da sua experiência aqui no canal. Quais foram as suas estratégias para construir equipes de fato eficazes e passar por todas essas fases? Obrigada por assistir esse vídeo. Te convido a se inscrever no canal para mais conteúdos de agilidade e saúde.